Sim, é verdade, leste bem. Eu consegui concluir 90% de um projeto em 11 horas, sem me destruir no processo. E eu vou-te já mostrar como é que eu fiz isto. E o objetivo deste episódio não é que tu vás agora experimentar e fazer um projeto em 11 horas. Podes sim experimentar, com as devidas precauções, mas é importante que entendas que o objetivo deste episódio é mostrar-te os insights que eu retirei desse dia e como é que eu cheguei ao final do dia, ok? E isto não foi assim porque eu decidi assim milagrosamente que vou experimentar trabalhar 11 horas e terminar um projeto, não. Ok? Isto é baseado num protocolo de neurociência, baseado em neurociência, que permite às pessoas fazerem em 11 horas, portanto, num dia, 11 horas, 30 dias de trabalho. Porque já há aqui muitos estudos, muita evidência científica de que um average knowledge worker, que é o termo que eles usam em americano, não é? Um trabalhador de conhecimento, em média, é produtivo por dia 2 horas e meia, o que dá ali 46 horas por mês, certo? Então, construíram aqui um protocolo que permitisse às pessoas, e claro que isto depende muito de rotina para rotina, de profissão para profissão, de pessoa para pessoa, que permitisse às pessoas realmente conseguir concluir grande parte ou um objetivo importante de um determinado mês em apenas 11 horas, o que abria espaço, não é, para outros projetos ou para mais tempo livre, para realmente descansar mais e focar ali as energias e o foco nesse dia. O objetivo deste protocolo não é ficares à sombra da bananeira o resto dos dias, não, é libertar trabalho, libertar aqui alguns projetos que começam aqui a sobrecarregar-nos e abrir espaço nos outros dias, mais tempo livre, o que seja, o que for o objetivo desse lado, ok? Isto efetivamente foi um protocolo baseado aqui na evidência científica, ok? Não é assim feito às três pancadas. Eu antes de iniciar esse dia tive aqui várias precauções, vários cuidados para que esse dia fluísse bem, não é? Fluísse com a produtividade que eu pretendia, com o foco que eu pretendia, sem estar ali num esforço brutal. E esse protocolo foi construído de forma a que, nas horas em que eu estou a trabalhar durante esse dia, eu entre em flow. E o que é isto do flow? Eu já expliquei aqui em alguns episódios passados que o flow é quando tu estás aqui num estado de consciência que o que tu estás a fazer, não é? Seja trabalho ou não, não é? Porque podes entrar em flow mesmo em tarefas, atividades fora do trabalho, em que uma pessoa está tão focada no que está a fazer que parece que o mundo à volta desaparece, que até perdes a noção do tempo, que às vezes estás tão focado que de repente, como assim? Já passaram 2 horas, já passaram 1 hora, como assim? Não é? E isto é o flow, não é? E o flow, quando utilizado da forma certa, porque pode ser utilizado para coisas mais negativas, por exemplo, passar horas infinitas a jogar videojogos, a fazer scroll, não é? Muitas vezes nós estamos aí nesse flow, digamos assim, nessas atividades que não nos trazem resultados nenhuns, não é? Mas se nós transferirmos esse flow para atividades que efetivamente nos trazem aqui resultados impactantes de forma positiva aqui na nossa vida, isto é uma grande ferramenta, gente, muito grande, muito poderosa, porque o flow não é uma metáfora, não é algo que alguém decidiu inventar, não. É um processo que acontece no nosso cérebro em que há a libertação de substâncias químicas que efetivamente nos permite estar nesse estado, ok? E claro que é importante reunir aqui as condições necessárias para que o flow seja possível, ok? E para eu construir este protocolo de 11 horas, eu tinha aqui um objetivo muito claro, não é? Não era fazer todo o trabalho de um mês em 11 horas, era eu tenho este objetivo para este mês e o objetivo é lançar este projeto ao mundo, ok? Então esse dia foi focado apenas na conclusão do projeto. Portanto, eu tive que fazer um planeamento prévio, assim, exaustivo, antes do dia começar, para eu começar logo o dia sem pensar, e agora por onde é que eu vou começar? E agora o que é que eu vou fazer? E agora onde é que está aquilo? Onde é que está aquela informação, aquele documento? Porque isto é um bloqueador de flow.
E portanto eu nos dias anteriores tive que preparar muito bem as tarefas que eu tinha que fazer, de forma a que eu realmente chegasse aos blocos e dissesse: "Ok, vamos começar por aqui, depois vamos por aqui, depois vamos por aqui, por ali e etc". Ok? E isto traz-te logo aqui já um insight importante, que é nós diariamente achamos que temos dificuldade em fazer as coisas em menos tempo, que damos por nós muito sobrecarregados, com falta de tempo, e que procrastinamos muito nas horas de trabalho, e muitas vezes também pode ser devido a esta falta de clareza. Claro que há muitos fatores que podem estar a ser tidos em consideração, mas isto pode ser um dos fatores, que é a incerteza. O nosso cérebro odeia a incerteza e ele foge a 7 pés da incerteza. E portanto, se tu chegas a uma tarefa já incerto do que é que, por onde é que vais começar, o que é que tens que fazer, onde é que estão os documentos que tu precisas, vai gerar desconforto, vai gerar stress e vai gerar procrastinação, ou vais demorar mais tempo do que se tu chegares a uma tarefa em que tens planeada para fazer 1 hora e começares desde o primeiro minuto ao último minuto a fazer o que é realmente preciso ser feito, tu consegues muitas vezes concluir essa tarefa em 1 hora. O problema é quando chegas à tarefa e tu ainda não sabes o que é que has de fazer. E muitas vezes esse planeamento exige tempo, exige energia e esforço da tua parte. Ok? Portanto, isto é logo um insight que é importante teres em consideração. E efetivamente eu tive que fazer, aqui neste caso até mais, ainda mais exaustivo, porque eu não podia correr o risco, entre aspas, de haver incerteza, porque senão ia haver aqui quebra de flow, de foco, e ia prejudicar o resto do dia, ok? E portanto, o primeiro passo sem dúvida que é isolar o alvo, não é? Isolar aqui o objetivo, ter bastante clareza do objetivo e do que é que eu preciso de fazer para lá chegar. E que esse objetivo seja o mais específico possível. E que as metas que eu pretendo para esse objetivo sejam o mais específicas possível. Do género, não é chegar ao bloco, à tarefa e ter, criar conteúdo. Não, isso é muito vago. É chegar à tarefa e dizer, ok, vou escrever, por exemplo, tenho um relatório para fazer, vou escrever 1000 palavras para o relatório. Ou vou criar 3 conteúdos. E isto ainda é um bocado vago, depende aqui da situação, porque eu posso criar 3 conteúdos, mas preciso de saber o que é que eu vou escrever, qual é o título, qual é o design, e portanto é importante termos isto em consideração para não criarmos aqui blocos de tempo irrealistas, digamos assim, e para dar aqui ainda mais clareza do que é realmente importante ser feito naquele momento. Esta clareza reduz aqui a carga mental, não é? Porque não estás ali a pensar, a tomar decisões, a decidir, a raciocinar, que isso gasta muita energia, e ajuda a que haja aqui pequenas libertações de dopamina com microconquistas. Porque tu dentro de uma tarefa, tu vês progresso, não é? Tu consegues ver se estás a andar para a frente ou não numa tarefa. E se tu consegues, se tu começas a ver esse progresso, e ainda por cima se tens a tarefa bem específica e bem detalhada e com uma lista de tarefas do que é necessário e começas a dar o cheque, não é? Isto não parece, mas tem impacto. Porque tu começas a sentir alguma motivação, ok, está a andar para a frente, ok, quero terminar, ok, vamos andar com isto para a frente, e tu começas a sentir aquela energia boa, aquela dopamina a ser libertada, que te motiva a fazer mais, ok? Depois, o segundo passo é realmente libertar aqui a sobrecarga, e estou a falar de passos anteriores antes do dia começar. Limpar a sobrecarga, a carga mental, a carga física, a carga de manutenção de vida. O que é isto, a manutenção de vida? Ir buscar os filhos, ir ao supermercado, limpar a casa, preparar refeições, não é? Neste caso, o que é que eu fiz? Já tinha, por norma já tenho, mas ainda fui mais rigorosa, tive ali as refeições, grande parte delas já preparadas do género, tirar do frigorífico e pôr a aquecer, porque primeiro eu não gosto muito de cozinhar e segundo, isso poupa aqui muita energia na tomada de decisão, então tinha aquilo, era só aquecer e meter no prato, e não tinha que lavar muita louça a seguir. E tudo que eram compromissos com outras pessoas, responsabilidades, isso ficou para outros dias. Portanto, esse dia era sagrado. Só eu e o trabalho, ok? Portanto, muito pouca interação com as outras pessoas. E claro que isto
numa base diária não é o suposto, mas naquele dia específico, de forma a reduzir ao máximo aqui interrupções, distrações, hum, estas coisas da manutenção da vida que são importantes, mas que também acabam por nos direcionar o foco para outras coisas, ter feito um bom descanso, ter tido uma boa noite de sono, um sono com qualidade, estar aqui bem alimentada ao longo do dia, bem energizada, ok? Estar com os níveis de stress aqui baixos ou ali moderados, porque é importante haver aquele stress, aquela energia para realmente fazer o que é preciso ser feito, mas não aquele stress e aquela ansiedade que se toma de conta de nós e torna-nos irracionais, não é? Portanto, ter ali os níveis de stress bem controlados, fui fazendo muita meditação ao longo do dia, respirações, portanto, limpar esta carga mental, ok? É fundamental para tu conseguires fazer mais em menos tempo nas tuas horas de trabalho. Se tu estás com um monte de preocupações, com a cabeça cheia de coisas, stress, ansiedade, estás a comer mal, estás a dormir mal, estás a descansar mal, entre outras coisas, esquece. Não há foco para ninguém, não há flow para ninguém. São grandes bloqueadores de flow e grandes bloqueadores da tua produtividade. Portanto, se essas condições se reunirem, tu vais ver que a tua energia vai estar muito mais aumentada, mais preparada para que tu realmente consigas estar focado nas horas de trabalho e consigas fazer as coisas com menos esforço. Porque se tu dormiste mal no dia anterior, tudo a seguir, no dia a seguir, vai ser tudo feito com muito esforço mesmo. Às vezes nós estamos à procura de hacks e de dicas para melhorar a produtividade e às vezes é o básico bem feito. E mesmo limpar aqui a sobrecarga, a carga cognitiva. O que é isto? Preocupações, recados pendentes, tarefas pendentes, coisas que tens que dizer a alguém. Tudo isso, já no dia a dia, não devia estar na tua cabeça, devia estar num sítio. Porque se continuas a confiar aqui na tua memória para armazenar aqui informação, claro, estás sempre cansado, exausto, sempre a perder informação, oportunidades importantes, ok? Portanto, isso é outro insight que tu podes trazer aqui para o teu dia-a-dia e que realmente tens de ter em consideração, mesmo às vezes estás numa tarefa e pensas, tenho que fazer aquilo, e agora, não sei o quê, não sei o que mais. Ok, se for uma coisa que podes fazer ali em 2 minutos ou menos de 5 minutos, podes fazer rapidamente, ok? Mesmo não aconselho muito porque quebra sempre ali o foco, ok? Mas se for realmente urgente, sim. Agora, se forem coisas que te surgem na cabeça e que tu avalias e pensas, ok, calma, não é assim tão urgente, mas sim, tenho que fazer, é ter um bloco à tua beira, ter um caderno à tua beira, ires rapidamente a uma plataforma que tu tenhas no teu computador, um Notion, o que seja, uma ferramenta que tu uses para armazenamento de informação e colocas lá estas listas. O ideal é teres um bloco de notas, porque é só escrever. E tu ao escrever já pensas, ok, a informação está ali. Se a informação está ali, a probabilidade de me esquecer vai ser mais reduzida. E depois, quando acabares o que tens para fazer, tu vais olhar para o bloco de notas e vais pensar, ok, preciso fazer isto já ou posso agendar isto? Ok? Isto está a limpar aqui a tua carga cognitiva e parece que não, mas tem um impacto brutal. E depois criar aqui uma fortaleza de flow. O que é isto, fortaleza de flow? Livrar-te de distrações, livrar-te de telemóvel, de interrupções, de estar sempre a fazer o check nas redes sociais, nos e-mails. O flow tem que ser protegido ao máximo, ok? E no teu dia a dia, se tu começas logo o dia com um telemóvel e a verificar o e-mail e a fazer scroll nas redes sociais, já estás a dar ali picos de dopamina rápidos ao teu cérebro e depois quando tu tens que fazer trabalho importante, claro, não te apetece. E crias muita resistência, muito esforço, porque tu podias estar a fazer coisas mais agradáveis, não é? E portanto, criares aqui bloqueador, construires aqui uma fortaleza de flow, não é? Perceberes aqui o que é que te distrai, o que é que te tira o foco, o que é que te tira a tua energia, não é? Distrações, telemóvel, redes sociais, notificações, chamadas, interrupções, o que seja, tenta descobrir o que é que te distrai mais e bloqueia isso. Mesmo, ok? E eu fiz isso, eu nesse dia, por acaso, cheguei ao final do dia com uma energia que eu não estava à espera, uma energia brutal, eu até tive que me forçar mesmo a parar.
E eu não sou uma pessoa de trabalhar pela noite dentro. Eu terminei às 20h30, comecei às 6 e terminei às 8h30 e eu, pá, eu até ficava aqui mais tempo. Foi muito estranho. Aliás, não foi estranho. Eu depois quando fiz esta reflexão, que estou a fazer contigo, eu pensei: "Não, calma, é super possível", não é? Quando uma pessoa reúne aqui as condições necessárias. E eu estou-te a trazer isto para tu perceberes realmente como é que tu podes trazer esses insights para o teu dia a dia. Podes sim experimentar aqui, e claro que isto é preciso mais planeamento, e eu não te vou trazer isto de forma detalhada. Se for algo do teu interesse, nem que me deixes aqui nos comentários, porque a organização, os blocos de tempo no dia são bastante específicos, ok? E o ideal é realmente começar logo ali com 3 blocos de tempo de trabalho, depois fazer uma pausa de 1 hora, depois fazer mais 3 blocos de trabalho, 3 horas de trabalho, fazer uma pausa de 1 hora de almoço, depois como há sempre aquela quebra de energia pós-almoço, fazer 2 horas de trabalho, fazes uma pausa, depois dessas 2 horas, de 2 horas de pausa, 2 horas de pausa, e depois sim retomas mais 3 e acabas o dia, e vais dormir, ok? Só que nestas pausas, nestes momentos, estas condições que eu estou aqui a dizer têm que ser realmente tidas, têm que ser tidas em consideração, porque senão tu não consegues aguentar o dia de forma focada, de forma fluida, não é? E sem esforço. Senão eu ia chegar ali ao final da manhã, ali à hora do almoço já derrotada, não é? Ou se calhar já ia procrastinar pela tarde adiante, porque a minha energia quebra muito à tarde. E eu ia quebrar pela tarde dentro. E não aconteceu. Porque eu segui aquilo à risca e depois entendi que o que é que eu precisava de fazer aqui nos momentos de pausa, o que é que era eficaz, e eu nesse dia, isto para dizer que eu nesse dia, desde que acordei até que acabei o dia, até que me fui deitar, eu só mexi no telemóvel no dia a seguir de manhã. Foi eu acho que nunca tinha feito uma coisa deste género, não é? E claro que preparei-me no dia anterior, estive a pensar aqui em coisas que fossem urgentes ou que alguém me fosse contactar eventualmente, respondi às pessoas tudo que eu tinha que responder, disse a algumas pessoas que isto ia acontecer, avisei aqui em casa que ia estar nessas condições, digamos assim, e efetivamente foi brutal, brutal mesmo. E portanto, isto para dizer que tu criares aqui, tu entenderes aqui quais são os bloqueadores de flow, os teus grandes distratores, é fundamental para os bloqueares, ok? Para criares momentos no teu dia em que tu entendes, ok, eu neste momento do meu dia eu vou estar super focado e portanto não posso, quero estar focado, não é? E portanto não quero ser interrompido, não quero receber notificações, chamadas, ir às redes sociais, o que é que eu preciso fazer? Outra das condições que o protocolo diz é acordar e ir logo trabalhar, ok? E isto tem uma explicação, porque já há estudos que indicam que as nossas ondas cerebrais no final do sono são muito semelhantes às do flow. E, e claro que uma pessoa quando acorda ainda está ali meia, não é, a tentar lutar para abrir os olhos e assim um bocado tipo ainda desorientada, mas quando se tu sais da cama, sentas-te na secretária e começas a fazer as coisas, passado 15, 10 minutos, uma pessoa começa a fluir. 15 minutos, depende da tarefa. Eu, por acaso, passei esse passo porque eu pensei: "Não, não quero ir trabalhar de pijama, não quero ir trabalhar com a cara por lavar", então fui lavar a cara, fui vestir um fato de treino, pus mais confortável e depois fui. Mas o protocolo diz: "Não, acordas e vais logo trabalhar", ok? Porque isto tem esta explicação, ok? E eu acordei e passado meia hora fui trabalhar, mas as coisas fluíram perfeitamente. E ali no primeiro bloco da manhã preparei logo ali uma apresentação e tudo que realmente tinha planeado para esse momento. E depois, lá está, é importante entenderes que porque é que eu consegui realmente concluir 90% de um projeto? Como é que isto foi possível? Porque eu, durante o dia, eu não tive 11 horas a trabalhar. O protocolo diz 11 horas, não é? Mas essas 11 horas de trabalho incluem 3 blocos de descanso e 3 blocos, 2 de 1 hora e um de 2 horas.
E nesses blocos é, hum, não fazer nada, ir dar uma caminhada, fazer exercício físico, meditação, respiração diafragmática, tomar um banho, até dizem o banho de água fria, não é? Hum, Fazer exercício físico, comer bem, até fazer uma cesta depois do almoço. E nada disto inclui, adivinhem, ir ao telemóvel. Porque é que acontece? Se tu vais ao telemóvel nesses momentos de pausa, o que é que vai acontecer? Tu, para voltares a trabalhar com foco nos momentos a seguir, vai ser complicado. A procrastinação vai começar a atacar, a resistência vai começar a atacar, o esforço vai ser muito maior. Porquê? Porque tu, na pausa, estavas a fazer coisas muito mais interessantes do que tens que fazer nesse bloco, não é? Se tu tornas a pausa aborrecida, entre aspas, tu estás-te a preparar para que no bloco a seguir tu sintas aquela motivação para bah, vamos fazer, isto é muito mais interessante, não é? Portanto, isto é importante teres em consideração e trazer isso para o teu dia a dia e para que entendas que efetivamente que eu, seguindo este protocolo à risca, cheguei ao final do dia com uma energia incrível e consegui fazer 90% de um projeto que eu fiquei impressionada. Achei que mesmo que não ia conseguir, que me ia perder pelo caminho, sei lá. E fiquei mesmo impressionada porque quando uma pessoa cria as condições necessárias, nós conseguimos realmente produzir mais em menos tempo e com menos esforço, porque nós achamos sempre que produzir, ser produtivo é produzir muito, é produzir durante muitas horas seguidas, é sacrificar muita coisa, é estar em constante esforço, quando é precisamente o contrário, ok? É teres objetivos bem claros, é teres aqui também um equilíbrio entre as tuas competências e o desafio, porque se for algo muito desafiante e não tens competências para isso, não há flow, porque vais começar a entrar em ansiedade e stress. Se o desafio é baixo e as tuas competências são elevadas, tu estás em tédio, não é? Monotonia e, portanto, ficas tipo, não apetece nada a fazer isto, não é? Portanto, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio e se não há, muitas vezes em algumas tarefas que acontece, é entender, ok, como é que eu posso aumentar o desafio ou como é que eu posso aumentar a minha competência, não é? Estudando mais, tirando formações, etc. Ok? E portanto, eu partilhei assim alguns pormenores deste meu dia para te fazer entender que, mesmo em protocolos aqui que parecem exigentes à partida, de alta performance mesmo, uma pessoa tem que ter estas condições, estes cuidados, não é? Na rotina, no dia a dia, para que consiga ser produtivo. E tu, no teu dia a dia, andas a negligenciar completamente o autocuidado, o descanso, os estados de stress exacerbados, estás a tentar fazer tudo e mais alguma coisa, a tentar produzir tudo e mais alguma coisa, a tentar chegar a todo lado, e claro, depois não chegas a lado nenhum, ok? Portanto, é importante que tu tenhas aqui a noção que é importante sim preparares aqui a tua semana, o teu dia, para tu teres clareza e certeza do que é que precisas fazer em cada momento. Precisas de criar uma fortaleza de flow, bloquear aqui os distratores nas tuas horas de trabalho para tu conseguires realmente fazer as coisas no menor tempo possível, porque ao fazer as coisas no menor tempo possível, tu libertas tempo até para ti, para os teus, para outros projetos que até tenhas em mãos, ok? E ao ter estes limites, estes blocos bem definidos, não é? E eu perceber, ok, eu vou começar a trabalhar a esta hora e quero acabar a esta hora, eu tinha um limite muito bem definido nas minhas tarefas. Quando nós não temos limites bem definidos nas nossas tarefas, nós tendemos a alongar, não é? A alargar o tempo dessa tarefa. Portanto, estes limites, o que é que criou? Criou aqui um sentido de responsabilidade e de urgência. E acabou por, um insight muito valioso que eu tirei disto foi, ajudou-me a contrariar aqui o meu perfeccionismo, que eu tenho alguma tendência, alguma muita, dependendo aqui das fases, em ter o perfeccionismo às vezes aqui a bater à porta, e eu ao ter aqui o tempo muito bem definido, eu tive que estabelecer muito bem as minhas prioridades e senti um sentido de urgência do género, Helena, a apresentação está assim, olhas para a apresentação, o que é que te parece? Está bem? Sim, está bem. Podia estar melhor, mas está bem. Então, ok, está feito, está bem, não está, lá está bem feito, não é? Não estou a dizer que a qualidade do trabalho ficou uma porcaria, mas ficou bem feito, mas não ficou perfeito.
Até porque depois, uns dias a seguir, dei uma vista de olhos na apresentação, aprimorei ali umas coisas e ficou ótimo, ok? Portanto, isto também ajuda realmente às vezes, nesta procrastinação, que às vezes determinadas características nós temos individuais, não é? E o perfeccionismo é uma forma de procrastinação e ajudou-me a contrariar isso. Ok? Por isso isto é muito interessante nós percebermos que às vezes nós achamos que temos que estar a produzir muito e a descansar pouco e a sacrificar muito para fazer tudo o que é preciso ser feito, quando na verdade nós precisamos é de estratégia, é de ter aqui um planeamento inteligente, sermos inteligentes no nosso método de trabalho, ok? Espero que tenha sido interessante para ti, espero que tenha batido aqui algum insight. Diz-me aqui nos comentários se gostavas de experimentar este protocolo, se retiraste aqui algum insight valioso e se ainda não segues aqui o meu canal, convido-te a seguir para estar sempre aqui a par, receberes as notificações de novos episódios e até partilhares aqui nas tuas redes sociais, no Instagram, para que mais gente possa ter esta informação que acaba por realmente ser muito benéfica para muita gente, ok? E portanto, lembra-te disto. Dominar o teu tempo, sim, é preciso estratégia. Mas quando tu te dominas a ti próprio, aí sim está o teu verdadeiro poder.